Hello there! Olha, andava a telefonar para este fulano. Oh, estás a ver, Fernando? Estava a telefonar para ti e agora é que vens telefonar. Azelha. Adeus. Olha, bom dia! Está um grande dia, não é? E hoje é sexta-feira. Está a ver? Portanto, as desgraças que a gente vai contar agora, depois tem uma atenuante. É sexta-feira. Bom, deixa-me lá pegar aqui na agenda. Olha, eu ontem fiquei estupefacto, porque estava a ouvir notícias na rádio de manhã e de repente vejo reportagens dos hospitais. Nos hospitais ontem, como sabe, houve greve. Mas ninguém sabia da greve. Está a ver? Vi várias pessoas que vinham de Santarém, chegaram cá, ninguém lhes disse nada e não sei das quantas. Você recorda-se, há 2 ou 3 anos, quando havia uma grevesita, toda a gente se desbocava. Olha a greve disto, a greve daquilo e não sei das quantas. Aparentemente, a greve dos médicos não pesa nada para a estupidez das pessoas, está a ver? Portanto, eu também não sabia que havia greve dos médicos ontem. Não sabia. Bom, tal é a forma como isto hoje em dia é publicitado. Ou melhor, não é publicitado. Já agora uma coisa. Estes hospitais todos, e eram hospitais públicos, não têm um sistema para mandar um SMS à pessoa a dizer assim: você tinha uma consulta amanhã. Já não tem. Porque os médicos que estão em greve não têm. Olha, qualquer baiucazinha de saúde em Portugal, hoje em dia, quando eu marco um exame ou uma consulta ou raio que o parta, manda uma mensagem assim: não se esqueça que amanhã tem uma consulta às tantas horas no piso tal, na sala tal, com o médico tal. Custa muito. Ou a história do Simplex é só para português ver. Perdão, para Covid ver. Não percebi ainda. Bom, segundo ponto. Hoje há greve da função pública. Você lembra-se há 2 e 3 anos o sururu que não era quando se convocava uma greve da função pública? Eu também nem fazia ideia. Só descobri que hoje de manhã aquela menina muito sui generis, Ana Avoila, estava a falar de manhã na TVI e eu olhei e disse: olha, pois parece aquela menina que um dia disse que estava a lixar, com aquele estilo de conversa. Bem, mas dizia assim: bom, o que é que diz o Governo nestas matérias? Não sei o que é do déficit, não sei o que é da dívida, não sei o que é que não há dinheiro. Estão sempre com esta conversa. Pois é, filha. Estão sempre com esta conversa. E o curioso é que tu estás a dizer que o Governo de Esquerda está com esta conversa. Estás a ver? O Governo de Esquerda está com a mesma conversa que o Governo de Direita há 3 anos. A quem tu te atiravas... Aliás, da direita não, o Governo da Troika. A quem tu te atiravas porque tu tens mais alguma coisa. Estás a ver a diferença? Olha, afinal a austeridade não foi ao ar. Hein? Bom... Já agora, querida Ana Avoila, espera pelo melhor, porque isto não fica por aqui. Tu vais continuar a ouvir a conversa do déficit da dívida durante muitos anos. Percebeste? Pronto. Vamos lá. Recado dado. Sigamos para bingo. Primeiro ponto. Lembra-se da conversa de ontem. Olha, que eu tinha dito que o Primeiro-Ministro soltou os cães. Atenção, soltou os cães não é insulto, é a forma que a linguagem popular utiliza para quando o pessoal se atira a alguém. Soltou os cães. Bem, na semana passada foi João Galamba. Depois foi Simões Ilharco na Ação Socialista. Ontem foi o seu Porfírio Silva, que é sempre muito profícuo a fazer estas coisas. Bem, à noite era Pedro Silva Pereira na televisão. Os pesos pesados, não é? Eu acho uma piada monumental. Dizer que estava tudo planeado... Eu não me quero meter na conversa de é verdade ou mentira quem é que anda aqui a contar tretas. Mas vamos lá pensar um bocadinho. Olha, a ministra escreveu uma carta a dizer: eu já lhe tinha pedido há não sei quanto tempo sair e você não me deixou. É? Bom, na véspera do discurso do Presidente, ou 2 dias antes, o Primeiro-Ministro, muito galhardamente, dizia... e muito arrogantemente: o quê? Remodelação, mexer? Não, eu acho que os portugueses não querem que a gente mude ninguém. Lembra-se disto? E agora, de repente, espera aí, já estava tudo combinado com o Presidente, a saída da Ministra, as medidas e não sei... Bom, mas enfim, eu não me quero meter nisto. Até porque, se há coisa que o Presidente da República não é santinho, não é nada... E não é só a história da Vichy Soasa, não é só isso.
este Presidente da República, eu já disse aqui várias vezes, respira política por todos os poros, ele faz política a dormir. E, portanto, não é santo nenhum. Bom, mas agora vamos lá a esta conversa. Qual é o interesse do Primeiro-Ministro em patrocinar estes ataques ao Presidente? É a arrogância do Primeiro-Ministro, que lhe é típica. Bom, vamos fazer um bocado de história. Isto é típico do Partido Socialista no Governo. Soares arranjou um conflito com o Iandes por causa da arrogância. E por causa de outras coisas que um dia falaremos aqui. Sócrates arranjou um conflito com Cavaco por causa da arrogância. Costa arranjou um conflito com o Marcelo por causa da arrogância. O único que se escapou aqui foi Guterres, que também queria agradar a todos, não é? Mas mesmo assim ele levou uma pantofada do Presidente Jorge Sampaio. Lembra-se quando Armando Vara teve que sair do Governo? E Fernando Rocha Andrade já agora... Sim, aquele que era secretário de Estado dos Impostos. Está a ver? Está a ver como... Isto é tudo assim, volta tudo ao mesmo. Merry-go-round. Está a ver? Merry-go-round. Bom. Mas porquê é que eu acho que isto é tudo uma estupidez? Olha, eu acho que foi um erro o Sr. Presidente ter respondido ontem ao Primeiro-Ministro. Como sabe, o Presidente da República virou-se e disse assim: ai, estão chocados? Chocado está o povo português com a tragédia vivida. Tem toda a razão, mas eu acho que o Presidente devia ter respondido a isto. Sabe porquê? Porque ia passar para a imagem que passava para a opinião pública é: olha, o Sr. Presidente da República, perdão, o Sr. Primeiro-Ministro não conseguiu engolir uma humilhação e isto é uma vingança. Primeiro ponto é este. O segundo, o Primeiro-Ministro está a cometer um erro gravíssimo em meter-se nisto. Quando um Presidente da República quer, trama um governo. Ainda não percebeu isso o Dr. António Costa? A arrogância toldou-lhe a visão. Repara uma coisa, um Presidente da República anda pela rua, que distribui beijinhos a toda a gente, e selfies com toda a gente, e fala com miúdos, e com velhotes, e com gente que está quase nos 100 anos, dá uma festinha, um beijinho, um abracinho, quer meter-se com um Presidente destes. Bom, se não se mete com um Presidente normal, quanto mais com um deste. E já agora outra coisa. O Presidente da República não fez isto por acaso. Não é ser que é por vingança. Eu sei que ele não é santo. Mas repara uma coisa. Aquilo foi disparates sobre disparates. Desvalorizou-se 66 mortos em Pedrógão. Um Primeiro-Ministro que vai de férias no meio de uma crise nacional. Depois vem mais um incêndio. Depois vem mais arrogância. Bom, e depois há outra coisa, no meio disto tudo. Eu suspeito que o Presidente da República já começou a olhar para a frente e começa a perceber que vamos ter um problema de finanças públicas mais tarde ou mais cedo. Sim! E não me venham cá com a conversa que o déficit baixou ontem. Vá lá ver quanto é que fez o déficit baixar. Foram os impostos, não foi a despesa. Portanto, nós vamos ter um problema de finanças públicas. Ora bem, o Presidente da República já chegou à altura em que diz assim: bem, isto chegou a um ponto tal em que estes senhores já não recuperam. Ou seja, o estado de graça, a lua de mel do Primeiro-Ministro terminou. E, portanto, quando um Primeiro-Ministro começa a meter-se com um Presidente desta maneira, é um disparate. Ele vai pagar isto com língua de palmo nos próximos tempos, como a gente vai ver. Bom, vamos lá, continuar, que isto se faz tarde. Hoje é sexta-feira e você tem mais coisas que fazer. 2. Lembra-se que eu lhe disse ontem que não acreditava que ia falar da reforma dos incêndios. Perdão, sistema de combate aos incêndios. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é: você acredita mesmo que isto vai ser reformado? Olha, eu não acredito. E vou-lhe dizer porquê. Os interesses já à volta disto são tão grandes, mas são tão grandes, que é difícil você conciliar todos. Olha, Ascenso Simões, que foi o secretário de Estado do António Costa, quando ele era Ministro da Administração Interna, já veio dizer: olha, as medidas são tão difíceis que isto vai ser complicado. Pois é. Eu até acho que ele de vez em quando diz assim uns disparates, mas desta vez acertou. Sabe-se lá porque é que acertou. Mas olha, eu vou-lhe dizer porque é que não acredito nisto. Você tem interesses tão conflituantes, olha, bombeiros voluntários. Não é os bombeiros, é a corporação em si. Porque os bombeiros fazem um trabalho notável, como a gente sabe, aliás, como se viu nos últimos dias, não é? Nas últimas semanas. Salvaram vidas. Não é os bombeiros, é a corporação. E repare, quando uma pessoa que vai para aquela estrutura de missão acha que se deve separar, quem deve ajudar pessoas quando há incêndios, mas depois quem deve preparar as condições para combater os incêndios num corpo diferente, isto vai chocar com o interesse da corporação dos bombeiros. Bem, segundo ponto, há os interesses dos meios aéreos. Ora,
Tiago Martins Oliveira está farto de criticar justamente, como o professor Paulo Fernandes, como o professor Zé Aranha, todas essas pessoas que percebem de incêndios, está farto de criticar a ideia de que a salvação vem do ar. Não vem do ar. São casos extremos e há situações em que aquilo não resolve nada. E, portanto, o problema aqui é o mesmo. Há muitos interesses a pulularem no meio disto tudo que vão ser coartados, que vão ficar sem dinheiro ou vão ter menos dinheiro do que os outros. E, portanto, diga-me uma coisa, você acha que estas corporações têm pouco poder junto do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do CDS-PP e dos outros? Não têm. Estas instituições têm muito peso e, portanto, eu não acredito que isto vá mudar. E, sinceramente, acho que o Governo se para fazer, como outro Governo faria no seu lugar, é umas mexidinhas aqui e ali para deixar tudo na mesma. E isto é que é triste. Porque, infelizmente, se não se tomarem aquelas medidas que aquelas pessoas andam a dizer, o professor Tiago Martins Oliveira, o professor Paulo Fernandes, o professor José Aranha, Domingos Xavier, o que você quiser. Todas as pessoas percebem de incêndios. Enquanto isto não for feito, nós vamos continuar a ter um problema com incêndios. E grave. Bom, vamos para os últimos 2 pontos de hoje. Bem, eu vou-lhe mostrar a manchete do Diário Notícias de hoje. Olha aqui. Veja bem. PSP só substituiu metade dos agentes que saíram para a reforma. A austeridade acabou, não acabou? 3 vezes, pescadinha de olho. Acabou, não acabou? Pois é. Olhe, mas há dinheiro para meter 3.500 professores no quadro, não há? Está a ver? Está a ver as incongruências de decisões de governo? Está a ver? Isto é uma absoluta vergonha, percebe? É uma vergonha. E acho inacreditável como é que os partidos que estão a apoiar o governo não têm o cuidado de denunciar isto. É uma vergonha. Sentaram-se à mesa, à gamela, estão todos a comer e deixam estas coisas em branco. Está a perceber? Último ponto da conversa de hoje. Lembra-se de uma ministra, Ana Paula Vitorino, por quem eu até tenho simpatia pessoal. Quero dizer isto. Eu gosto da senhora. Que dizia em julho, não, o quê? Pesca da sardinha. O quê? Limites? Nem pensar. Portugal tem 17 mil toneladas, nós vamos tentar baixar para 14 mil e... Olha, está a ver o que é que aconteceu? Afinal, parece que vamos ficar sem pesca da sardinha no centro e no norte do país. Está a ver? Pela boca morre o peixe. Ficamos por aqui quanto ao comentário matinal. Não se esqueça de pôr aí um gostozinho e partilhar nas redes sociais, que é uma coisa muito importante. Não sei antes lhe dizer, não se deixe de ver o Think Tank de ontem. Foi muito interessante. Aliás, o Think Tank está cada vez mais interessante. Já agora mais 2 recados. Hoje ainda vou voltar com um Deals on Wheels, que vai ser o Kia Stonic, que é apresentado hoje em Portugal. E depois ainda vou voltar com o Deal da Semana. Eu depois vou explicar porque é que vou trazer o Deal da Semana hoje. Tenham um grande dia e não se esqueça, partilhe, comentário matinal, segunda-feira às 8 da manhã. Tenham um grande fim de semana.